Ou eu finalizei o meu primeiro caderno de páginas matinais. Aqui tem 160 páginas que eu escrevi todos os dias, ou quase, né? Um dia ou outro é difícil de manter esta escrita. Mas eu vim aqui compartilhar com vocês como foi este meu processo de escrever todos os dias estas páginas aqui, que é a proposta do Caminho do Artista, o curso que eu estou fazendo. Tem aqui no canal as semanas, vou deixar aqui um card para direcionar. E outra coisa muito interessante que aconteceu foi que eu consegui zerar 2 canetas durante estas páginas matinais. Gente, isso é tão incrível, né? Parece até um artefato arqueológico que tinha anos que eu não via uma caneta ser finalizada. E que isso tenha acontecido comigo, eu acho que 1 ou 2 vezes antes de finalizar essas duas. E aqui em cerca de 2 meses já estão acabadas. E aí, uma coisa que eu percebi nas escritas destas páginas matinais é a forma como a gente fala com a gente mesmo e as palavras que a gente usa, o peso que algumas palavras têm. Eu me vi muitas vezes escrevendo: eu preciso fazer isso, eu preciso daquilo, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Gente, calma lá, né? Vamos ser mais gentis com nós mesmos. E a gente não é obrigado a nada, no final das contas. A gente faz porque quer. E eu fui percebendo estes padrões de coisas que eu falava para mim mesmo que que trazia um peso para minha cabeça, um peso para mim, um querer muito forte, um precisar muito forte, um ter que. E aí eu fui repensando e fui me questionando, mas por que eu preciso? Por que eu preciso? Por que eu não posso mudar a forma que eu falo? E aí vem também as afirmações que a gente exercita nessas páginas matinais de eu mereço ser um artista, eu tenho a necessidade de ser mais gentil comigo mesmo, e frases que a gente vai escrevendo e repetindo nessas páginas a depender da semana surgem, né? Essas frases afirmativas. E aí eu fui mexendo nessas formas que eu escrevia, que eu comecei a não gostar, associada a essas afirmações, às manifestações, às positividades, e exercitar, além das palavras escritas, também o sentimento quando se manifesta ali essas afirmações. Eu mereço ser um artista, eu mereço ser gentil comigo mesmo. E aí a escrita, junto com esse sentimento, vai reverberando essas coisas boas. E o principal que eu senti e notei nessas páginas foi a coragem. Porque eu pedi muita coragem para mim mesmo e para esta força superior, o grande criador, este eu superior, o universo, Deus, que também é uma construção que a gente vê neste livro e que eu fui reverberando comigo mesmo, esses aspectos metafísicos, né, que vão além da matéria. E essa crença, tanto em si mesmo quanto em algo que rege por nós, essa fonte da criação. E eu pedi muita coragem, muita força e sorte também, tenho pedido, porque essas páginas matinais se transformaram em uma pílula de força, de vontade. E como se fosse mesmo um ansiolítico ou algum remédio, eu juro pra vocês. Porque tem funcionado pra mim como um antidepressivo, um ansiolítico, uma coisa que me faz bem, porque eu vejo muitas objeções durante o meu dia a dia e muitas travas.
de produzir conteúdo, de produzir a minha arte, de gravar. E quando eu paro e sento e começo a redigir minhas páginas matinais e me concentrar, meditar naquelas palavras e observar o que está sendo posto ali, me vem esta força, me vem este desejo. Quando eu peço, é praticamente uma oração, né? Que as pessoas oram, rezam e meditam para ter essa força, e eu consegui encontrar isso nessas páginas matinais, essa coisa espiritual, o encontro comigo mesmo. E isso é muito, muito bom, muito profundo, de me dar esta força de aparecer aqui, de fazer as coisas. Porque, cara, é o que eu falo, a gente tem muita vontade. O mundo tem muita vontade. Mas o que nos falta é a coragem. E eu tô achando essa coragem dia após dia aqui. No dia que eu não escrevo essas páginas, por exemplo, ontem eu não escrevi por inúmeros motivos, não externos, internos mesmo, os motivos de que eu passei ontem. E eu não escrevi, eu senti esse baque, assim, não um baque, mas essa falta. E aí hoje eu já escrevi, já me permiti ter o meu tempo. Estou de férias, graças aos deuses. Férias do teatro. Apresentei minhas peças finais ontem, anteontem, e coincidi também para pedir férias no meu trabalho, para tirar este tempo para respirar, porque, gente, que rotina eu estava tendo de trabalhar de 9 às 18 e depois ir para o teatro de 8 às 22h30. A semana inteira, assim. E agora esse respiro, e ainda com essa semana lotada, aquele sentimento de que precisa fazer mais, constante, o tempo inteiro. Conciliando tudo isso com as minhas páginas matinais, com o Caminho do Artista e com outros projetos, com leituras, com estudos, gente, muitas coisas, né? E a gente faz demais e ainda se cobra o tempo inteiro. Ai, que aflição. E outra coisa que eu achei curioso é que, compartilhando com algumas pessoas sobre as páginas matinais, eu fiz um vídeo curto, um shorts, falando desse meu processo, e surgiram algumas perguntas de que o que você tanto escreve? O que eu preciso escrever? Eu separei algumas coisas que eu escrevi aqui, porque, cara, você escreve qualquer coisa. Literalmente, o que vem na sua cabeça. Eu marquei algumas coisas para ler para vocês o que eu escrevo, porque, cara, mesmo quando você não tem o que escrever, você escreve isso. Por exemplo, olha esse trecho. Não sei bem por onde mais escrever. Ou, no caso, priorizar um próximo tema que vai saber nos resquícios dessa página, que vai caber nos resquícios dessa página. Gente, nem eu entendo meus garranchos. Como as pessoas têm dificuldade de escrever nas páginas matinais? São tantos assuntos, mas eu sou escritor, né? Olha eu me gabando. Eu tenho um diário há uma década, sopa de letrinhas pra mim. Ainda mais eu que sou acostumado a falar muito. Eu escrevo em diários desde 2015, eu comecei em 2015 a escrever. E sempre escrevi digitando. E aí é outro ponto, porque tem pesquisas, inúmeras pesquisas que falam que o movimento da caligrafia, da escrita à mão, ativam partes do nosso cérebro que não são ativadas quando a gente digita, quando a gente tecla no celular. E a gente se perdeu disso. Quem hoje a gente vê escrevendo à mão? Ai, gente, o carro do ovo passando aqui, mas enfim, finge que nada está acontecendo. Ai, morar nas bordas, nas periferias é isso, né? Os carros dos ovos, os carros das pamonhas. Ai, que saco, deixa passar, que tá muito alto. Tá, enfim. Pois é, e é muito difícil a gente ver hoje escrever à mão, e esse exercício das páginas matinais de escrever à mão é muito único. Hoje, neste nosso mundo, rodeado de tecnologias, fáceis acessos, de dopaminas e fugas ao tédio, cara, parar por meia hora para escrever à mão é um processo terapêutico real, é uma coisa para desacelerar a cabeça. Gente,
Acreditem, começa aí, escreve, nem que seja um bloquinho pequeno de notas, vai pouco a pouco. Eu me, eu me propus, né, a proposta do curso a escrever 3 páginas, me propus, estou aqui, mas não necessariamente tem que seguir dessa forma. Ou pega um caderno menorzinho e escreve as 3 páginas com menor. Aqui tem fluído para mim, tem dado certo e eu gosto deste tamanho padrão de caderno. Olha outra frase que eu escrevi. Vou deixar fluir e chover até onde vai. Estou com ranço, bravo, com medo, viciado em macho e em atenção, em desejo. Mas também eu estou feliz e satisfeito na maior parte do tempo. Abre parêntese. Fiquei encarando o estou feliz e me perguntando, será? Fecha parêntese. Tem coisas fortes que surgem aqui, né? Vamos ver outra coisa que eu escrevi. Estou gag que estou escrevendo mais rápido e sem tantas dores na mão e nos braços. Olha só, isso acontecia mesmo. Cada página eu levava em torno de 10 minutos cada para escrever. Agora, finalizando 2, tem 13 minutos. Gente, isso é muito a outra coisa que a gente perde o hábito de escrever à mão. Eu, por exemplo, na escola, eu não sei hoje como está. Acredito que os alunos ainda estão escrevendo o quadro, passando a escrita à mão. Óbvio, né? Acho que é um padrão da escola que não deva mudar. Mas a gente escrevia muito na escola, ou escreve ainda. Eu, hoje, depois que eu voltei a escrever à mão, doía, sentia dores na mão se estendendo pro braço, que eu tinha que parar para relaxar ali os músculos. Gente, que coisa, hein? Vamos ver outra coisa que eu escrevi. Bora, se você se identificou com alguma coisa até agora, deixa aqui nos comentários algo que te fez pensar e refletir. Vou partir para a próxima frase. E antes de ler a próxima frase, aproveita e deixa um like no vídeo também. Não esquece, tá? Ó, papo de YouTube agora. No mais, o YouTube é um aprendizado constante de como observar a nós mesmos. É sobre ter coragem de se colocar de frente para uma câmera também, que muitos querem, mas poucos têm a coragem, o acesso ou a informação necessárias. Olha só o papo que a gente teve de coragem, aparece aqui também. Aqui tem algumas palavras afirmativas, propostas da semana, que eu coloquei, o YouTube pode e vai transformar a minha vida para melhor e fazendo o que eu gosto. E aí eu ia repetindo essas frases escritas. Esses exercícios são muito legais. Olha outra coisa que eu escrevi. Tô com tanto sono que estou delirando sem assunto. Ai, só quero acabar essas páginas logo. Tô cansado. Não aguento, nem tenho mais o que escrever. É isso, gente. Qualquer coisa se coloca nestas páginas. Só para finalizar, vou ler mais uma. A frase que mudou minha vida recentemente foi uma de Sêneca, o filósofo. Não é porque certas coisas são difíceis que nós não ousamos. É justamente porque não ousamos que tais coisas são difíceis. Vamos ser ousados, né, gente? Que tem a ver com a coragem também. O que mais? Lembrei. Algo muito legal que aconteceu. Eu tenho um teclado, eu comprei um teclado na pandemia, em 2020. E eu comecei a estudar sozinho, autodidata. Durante 3 meses, comprei um curso e tudo. Mas, cara, estudar música sozinho é muito difícil. Além da motivação, da constância, tem muitos outros fatores que dificultam esse processo, pelo menos para mim. Acredito que algumas coisas para fazer sozinho são bem mais difíceis de autodidata. Por exemplo, aprender música, aprender luta, até o próprio teatro que eu faço hoje. Geralmente é bom ter alguém ali orientando a gente, um professor, um mentor, né? E aí eu fiz esse curso no começo da pandemia e parei. Simplesmente parei, desmontei meu teclado, guardei, deixei num canto. E
por 5 anos ficou lá parado. E hoje, 6 anos no caso, né? 6 anos depois, com as tarefas propostas no curso das nossas vidas imaginárias e de retomar estes nossos hobbies, nosso artista interior, nossa criança interior, de voltar a fazer as coisas que gostamos. Eu montei o meu teclado de volta, surgiu primeiro nas minhas páginas, fiquei indagando, escrevendo sobre isso e montei. O meu teclado está aqui na minha frente e pouco a pouco eu tenho estudado as notinhas, né, que o primeiro passo é o dedilhado, de entender a independência dos dedos, depois as mãos juntas. E é difícil, que inclusive no capítulo de perfeccionismo, que eu falei ainda há pouco, isso veio à tona, porque a gente se cobra muito para ser perfeito. E às vezes é só um hobby, muitas vezes, né? É só um hobby, cara. E a gente tem que se permitir ser ruim nas coisas, pelo menos no começo. É confiar no processo sempre. E essas páginas aqui, ó, ajudam a gente a ficar aqui, neste processo, neste presente. É isso no geral. Se você gostou desse vídeo, se te tocou de alguma forma, deixa um comentário e um like. Quis esboçar, compartilhar com vocês essa experiência de terminar meu primeiro caderninho das páginas matinais. Já estou com outro bem aqui, ó. Vou mostrar para vocês, para continuar. Esse aqui está ainda vazio. Comecei aqui. Esse aqui eu lotei mesmo. Tá todo escrito. E vamos lá. Segundo caderno, primeiro já completado. Tenho esse adesivo do patinho. Eu gosto de colocar aqui no meio. Mas é isso. Muito obrigado quem ficou até aqui. Aproveita, não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo. E foi tudo! Tchau, Rel!